Era um lindo dia em Israel. O sol brilhava no céu azul e os passarinhos cantavam nas árvores. Lá, em uma pequena vila, as pessoas começavam a se reunir. Homens, mulheres, jovens e até crianças corriam com os olhos brilhando, porque sabiam que Jesus estava por perto. Ei, amiguinhos! Vocês estão prontos para uma história incrível da Bíblia? Hoje vamos embarcar em uma aventura cheia de ensinamentos e surpresas. Então, pegue a pipoca, se aconchegue e venha comigo. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história. E tem mais! Coloque nos comentários o seu emoji favorito. Queremos ver muitos emojis coloridos. Ele não era como os outros mestres. Jesus falava com bondade, paciência e alegria. Seus olhos pareciam cheios de luz, e quando ele sorria, todos se sentiam amados. Ele não gritava, não forçava ninguém a escutar, mas algo em sua voz fazia com que todos parassem tudo o que estavam fazendo só para ouvir o que ele tinha a dizer. A multidão foi crescendo, crescendo, até que não cabia mais todo mundo dentro da casa onde ele estava. Então, Jesus caminhou até a beira do lago e subiu num barquinho. O barquinho ficou um pouquinho afastado da margem, e ali, com o som suave da água e o vento batendo de leve, Jesus começou a ensinar. Mas Jesus não contava as coisas complicadas do céu com palavras difíceis. Não, ele queria que até a vovó, o fazendeiro e a criança mais pequenininha entendessem. Então, ele falava usando histórias muito especiais, chamadas parábolas. Essas parábolas eram como caixinhas cheias de segredos de Deus. E cada história carregava uma verdade muito importante sobre o reino dos céus, um lugar cheio de paz, alegria e amor, onde Deus reina para sempre. Jesus sabia que nem todo mundo entendia as coisas espirituais de uma vez. Por isso, ele usava o que as pessoas viam todos os dias como sementes, árvores, ovelhas e pescadores para explicar como é o coração de Deus, como ele age e o que espera de nós. E foi assim, com o barquinho balançando suavemente sobre as águas e o povo em silêncio, com os olhos fixos em Jesus, que ele começou a contar uma das suas parábolas mais lindas e surpreendentes, a parábola do grão de mostarda. Mas o que será que tem de tão especial em uma sementinha tão pequenininha? A multidão estava bem quietinha, olhando para Jesus. Alguns sentaram na grama, outros ficaram de pé. As crianças se sentaram no colo das mamães ou se deitaram de barriguinha no chão, com os olhos bem atentos. Todo mundo queria ouvir a próxima história do mestre. Então, com uma voz suave e cheia de sabedoria, Jesus disse: "O reino de Deus é como um grão de mostarda que um homem plantou no seu campo." Mateus 13:31. As pessoas se entreolharam, curiosas. Um grão de mostarda. Alguns cochicharam. E Jesus continuou: "Vocês já viram uma sementinha de mostarda?" E muitas pessoas ali sabiam muito bem, porque a mostarda era uma planta comum nos campos de Israel. Mas o mais interessante não era a planta, e sim a sementinha. Jesus levantou um dedo e fez um gesto bem pequenininho com os dedos, como quem segura uma coisinha quase invisível. Essa semente é uma das menores que existem. É tão pequenininha que parece uma migalha, quase do tamanho da pontinha de um alfinete. As crianças arregalaram os olhos. Elas imaginavam aquela semente minúscula, tão leve que poderia voar com o vento, tão pequena que, se caísse no chão, talvez ninguém encontrasse mais. Mas Jesus estava ensinando algo muito maior por trás disso. Ele olhou para o povo com ternura e continuou explicando: mesmo sendo tão pequena, quando é plantada e cuidada, ela começa a crescer e crescer. Os olhos das crianças brilhavam. Elas já estavam imaginando a sementinha entrando na terra, recebendo o sol e a chuva, e começando a se transformar. Jesus estava comparando o reino de Deus com aquela sementinha. Um reino que podia começar de maneira bem discreta, bem simples, talvez até invisível aos olhos, mas que tinha um poder imenso escondido lá dentro. E ele estava contando essa história não só para adultos, mas também para as crianças, para mostrar que as coisas mais pequenas podem se tornar muito grandes quando estão no plano de Deus.
A sementinha da mostarda não era só uma planta. Era um símbolo de esperança, de fé e de tudo que Deus pode fazer mesmo com algo bem pequenininho. E assim, Jesus preparava os corações daquelas pessoas e também o nosso para entender um segredo lindo. O reino de Deus pode começar no coração de uma pessoa do tamanho de uma sementinha. Mas ele nunca para de crescer. Quer saber o que acontece depois? O que aquela sementinha vira? Então continue comigo, porque a próxima parte vai te surpreender. Jesus olhava cada rostinho curioso da multidão. Os olhos das crianças estavam brilhando de tanta imaginação. Ele tinha falado de uma sementinha tão pequena. E agora vinha a parte mais surpreendente da história. Mesmo sendo tão pequena, disse Jesus com um sorriso, aquela sementinha cresce e cresce. E quando Jesus falava cresce, ele fazia um gesto com as mãos, mostrando algo que vai se esticando e ficando cada vez maior, até se tornar uma árvore grande, com galhos fortes, onde os passarinhos fazem seus ninhos. Mateus 13:32. Algumas crianças olharam para o céu, imaginando os passarinhos voando ao redor da árvore. Outras começaram a sorrir, pensando nos ninhos, nos ovinhos e nos filhotes piando bem felizes. Mas, como podia ser? Aquela sementinha, que era quase invisível, agora era uma árvore tão alta e tão forte, que até os passarinhos escolhiam ela como casa. Jesus estava contando algo extraordinário. Ele queria que todos entendessem que, mesmo que o começo fosse pequeno, Deus podia transformar em algo gigantesco e cheio de vida. Vejam só, Jesus podia ter dito, o reino de Deus pode começar como uma ideia simples, como a fé de uma criança, ou um coração disposto a amar. Mas quando essa fé cresce, ela vira algo tão grande e forte, que abençoa todos ao redor, como uma árvore que dá sombra, abrigo e proteção. As crianças talvez imaginaram aquela árvore num campo, cheia de folhas verdinhas, com flores cheirosas e vários passarinhos cantando felizes nos galhos. Era uma imagem cheia de paz, segurança e alegria. Assim também é o reino de Deus, disse Jesus. Ele começa pequeno dentro de nós, quando ouvimos sua palavra, quando decidimos fazer o bem, quando oramos ou quando amamos o próximo. Mas com o tempo, essa sementinha vai crescendo. Ela cresce cada vez mais. Cresce quando ajudamos um amigo, quando perdoamos alguém, quando dizemos a verdade ou quando temos fé mesmo quando tudo parece difícil. E sabe o que é mais lindo? Quando essa árvore da fé cresce no coração de uma pessoa, outras pessoas também se beneficiam. Como os passarinhos que fazem ninhos, os amigos, a família e até desconhecidos podem ser tocados pela bondade que sai dessa árvore. Jesus queria que todos soubessem que ninguém é pequeno demais para fazer parte do reino de Deus. Até uma criança pode plantar uma sementinha e ver Deus fazer algo maravilhoso com ela. E foi assim, com uma simples sementinha, que Jesus mostrou o poder do amor de Deus em transformar o que é pequeno em algo grande, forte e cheio de vida. E você, já pensou no que Deus pode fazer com a sementinha da fé que está aí dentro do seu coração? Depois de contar sobre a sementinha que vira uma grande árvore, Jesus olhou para cada pessoa ao seu redor. Ele sabia que nem todos entenderiam logo de primeira, mas ele também sabia de algo muito especial. A verdade que ele estava ensinando era como aquela sementinha começava pequena, mas logo cresceria dentro dos corações. Jesus explicou que aquela história simples escondia uma mensagem muito poderosa. O reino de Deus começa pequenino, como um grão de mostarda, ele disse, mas cresce e logo se espalha por toda parte. Sabe o que isso quer dizer? Que o reino de Deus não começou com castelos, trombetas ou reis poderosos com coroas brilhantes. Não, ele começou com Jesus, nascido num lugar simples, numa estrebaria. Começou com 12 discípulos caminhando com fé. Começou com palavras de amor, com milagres que mostravam compaixão, com abraços dados a leprosos, com perdão oferecido a pecadores. E agora, Jesus estava dizendo que esse mesmo reino podia começar dentro de cada pessoa. Sim, dentro de você, criança que está ouvindo essa história. É como se Jesus dissesse,
Se você escuta minha palavra, guarda no coração e começa a viver com fé, gentileza, amor e obediência, então a sementinha do reino de Deus foi plantada aí dentro. E essa semente não vai parar de crescer. Ela vai crescendo toda vez que você escolhe fazer o bem em vez de brigar, divide seu lanche com um amigo que está com fome, ora antes de dormir com fé no coração, ou simplesmente diz: Jesus, eu quero te seguir. E sabe o que acontece quando essa sementinha cresce? Ela se transforma em uma árvore de amor e bondade, e essa árvore abençoa outras pessoas ao seu redor. Assim como aquela árvore da história deu abrigo aos passarinhos, o reino de Deus traz paz, esperança e alegria para todas as pessoas que estão perto de quem vive com fé. E mais, a palavra de Deus é tão poderosa que ela não para em uma pessoa só. Quando uma criança aprende sobre Jesus e compartilha com um amiguinho, e esse amiguinho compartilha com sua família, e essa família conta para outras pessoas, a semente vai se espalhando pelo mundo. Jesus sabia disso, e por isso, ele ensinava com tanto amor. Ele queria mostrar que ninguém é pequeno demais para viver no reino de Deus. Basta uma sementinha de fé, uma vontade sincera de seguir a Jesus, e então, o milagre começa. Depois de contar a história da pequena sementinha de mostarda que se transformou em uma árvore grande e cheia de vida, Jesus olhou para as pessoas ao seu redor com muito carinho. Ele sabia que muitos ali, mesmo ouvindo com atenção, se sentiam pequenos, fracos ou até esquecidos. Alguns pensavam: será que eu sou importante para Deus? Foi então que Jesus, com sua voz cheia de amor, ensinou a grande lição dessa parábola. Coisas pequenas podem se tornar muito grandes quando estão nas mãos de Deus. Uau! Que frase poderosa! É como se ele estivesse dizendo: não importa se você é baixinho, se tem pouca idade, se ainda não sabe tudo sobre a Bíblia. Se você entregar seu coração para Deus, Ele pode fazer coisas incríveis com você. E isso é verdade. Vamos imaginar juntos. Uma criança com um coração bondoso pode consolar alguém triste. Um abraço simples pode curar a dor de um amigo. Uma oração pequena pode alcançar o céu. Uma palavrinha de fé pode tocar o coração de alguém que já tinha perdido a esperança. Jesus queria que todos soubessem que ninguém é pequeno demais para ser usado por Deus. Até a menor fé, aquela que parece do tamanho de um grãozinho de areia, pode mover montanhas quando é entregue com amor nas mãos do Senhor. Sabe aquele sentimento de: eu não sei se consigo? Jesus entende. Ele vê quando você se sente inseguro, com medo ou com vergonha. Mas ele também sabe do que você é capaz quando confia nele. Aquela semente de mostarda parecia nada, até ser plantada. Assim também é a sua fé. Quando você entrega ela a Jesus, Ele cuida, rega, fortalece e faz crescer. Você pode ser uma bênção enorme para sua casa, sua escola, seus amigos e para o mundo todo. Então, a grande lição que Jesus nos deixou com essa parábola é: nunca despreze o que parece pequeno. Nunca duvide da força que Deus pode colocar em você. E nunca esqueça, com Deus, você pode crescer, florescer e abençoar muitas vidas. Porque no reino dos céus, até a menor semente pode virar uma árvore maravilhosa.